pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cindy Souza e este é mais um vídeo de Geeks Anatomy. Geek It. A discussão de hoje é bem polêmica e eu sou um ser humano que não sabe lidar com pressão e ódio. Porque ninguém deveria saber lidar com isso, porque é pressão e ódio. O assunto é sobre leitores que indiretamente ou talvez diretamente apoiam a pirataria de livros, ou seja, leem PDFs gratuitos na internet. Só que antes de entrar nesse tema, vamos estipular algumas coisas. Eu não sou estudioso da área, eu sou apenas um amante da literatura, assim como vocês que estão me assistindo agora. Eu estou criando esse vídeo unicamente para levantar uma questão importante de ser discutida e de uma forma saudável e inteligente. O fato de eu ter um posicionamento definido não quer dizer que eu não entendo o outro lado. Também não quer dizer que eu sou um privilegiado nojento, ou sei lá, um extremista de direita defensor louco do capitalismo. Não, eu só acho que todo mundo, todo ser humaninho precisa ser empático e entender todos os lados de um assunto. E é o que eu vou tentar fazer aqui. E outra coisa, eu não tô aqui para dar uma resposta ou uma conclusão, porque esse vídeo aqui não é uma dissertação ou artigo científico. É uma conversa, tá bem? Então tá bem. Surgiu recentemente no Twitter, e eu nem sei como essa conversa surgiu. No Twitter as coisas só surgem, tem que aceitar. É sobre pessoas que deixam de comprar livros e leem na internet gratuitamente. E aí a resposta dessas pessoas é que os livros são absurdamente caros. E daí do outro lado rebatia, dizendo que tem biblioteca pública, que tem amigo pra fazer trocas, tem o Kindle Unlimited, enfim, mostrando que existem várias alternativas para essas pessoas, ao invés de optar por ler de uma forma ilegal. E essa é uma discussão que com certeza vai levando para outros assuntos do mesmo tema. Um deles sendo novos leitores. Como criar o hábito de leitura em pessoas que não leem, já que a gente vive uma sociedade que é extremamente problemática. Tem crise em tudo. Tem crise política, tem crise econômica, tem crise social e sei lá que outros diabos. Só que ainda assim, existem leitores e leitores. A gente sabe que tem aqueles leitores que têm condições de comprar um livro e ler, alguns vários livros, ou assinar um serviço como o Kindle Unlimited. Por exemplo, você paga R$20, se eu não me engano, pra Amazon e você tem acesso ao acervo deles de forma gratuita durante todo o mês. É basicamente uma Netflix para leitores. Só que mesmo sabendo que existem essas pessoas que têm o direito de comprar um livro, tem aquelas que não têm condições. Absolutamente não tem. Essa é uma realidade, talvez não a sua, mas a realidade de muitas pessoas. Afinal, todo mundo aqui, olha, que a gente tá conversando aqui, ó, você e eu, possuímos realidades diferentes. E eu entendo isso muito bem. Só que assim, isso cria uma problemática muito grande também. Você começa a desvalorizar o trabalho de um autor, você contribui sim nas dificuldades de uma editora, e isso vai contribuir ainda mais para a dificuldade de pessoas que não conseguem comprar livros. Isso envolve diretamente e indiretamente os preços deles. Nem sei como falar isso, mas você está colocando mais brasa em um fogo, em um incêndio chamado corrupção. Porque acreditem, a corrupção não é só aquilo que acontece com os políticos brasileiros, porque existem níveis de corrupção, maiores e menores. Piratear livros na internet é um tipo específico de corrupção. E agora, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu nunca cometi um erro nesse assunto. Difícil é quem não cometeu. A diferença é que eu acho que nós precisamos abrir os olhos para outras coisas. Empatia, muitas vezes, é a melhor das respostas. E é claro, eu não tô colocando a culpa em nenhum leitor. Afinal, eu acho que isso não é uma culpa inteiramente desses leitores, mas sim do sistema em que a gente vive. Só que ainda assim existem muitas e muitas complicações quando alguém escolhe ler livros de forma ilegal na internet, baixar o seu PDFzinho ali. Eu tava conversando com a Carolina, que é uma inscrita aqui no Geeks Anatomy, conterrânea minha, e ela falou que pirataria não existe somente na literatura, existe em todos os meios. Música, filmes, seriados, entretenimento em geral. A diferença é que se você parar pra analisar o nicho em que nós vivemos, existe um abismo muito grande. Por exemplo, você conhece um booktuber brasileiro que tenha mais de 300 mil inscritos? Não. E isso reflete muito no público específico e nem tão gigantesco que nós temos. Canais de música e entretenimento são muito maiores. Isso é um fato. É só analisar, olhar o YouTube inteiro ali. Então, pra mim e pra Carolina, que ela também falou isso, dar essa maior valorização pro produto que é a nossa matéria-prima, que é o livro, é muito importante. Voltando em preços, não é simplesmente a editora falar, eu quero colocar esse preço absurdo aqui, porque assim, existe estudo em cima disso. Esses preços só existem por causa do sistema que nós vivemos, pelo público que nós temos, e eu não queria dizer isso, mas vou dizer, por causa da desvalorização que algumas pessoas dão pra literatura brasileira e pro mercado editorial brasileiro. Falei muito rápido, né, porque eu tava com medo, mas tá bom. E eu não tenho uma resposta pra solucionar todos os problemas que vêm junto com essa discussão. Por isso que é uma discussão, é um debate. Mas o meu posicionamento é, existem meios que podem ser utilizados para ler livros que não envolvem pirataria. Nós temos o Kindle Unlimited. BookTube, por exemplo, fez uma rede de leitores e ligou muito desses leitores. Então você pode fazer empréstimo, trocar livros com essas pessoas que você conhece. Existem bibliotecas públicas. Guarda dinheiro por algumas semanas, se você conseguir, se você tem essa oportunidade, e invista em promoções que sempre vai ter na internet. Procura projetos literários que tem perto da sua cidade ou na sua cidade. E assim, depois de todas essas opções que eu forneci pra vocês, se ainda assim você não encontrou uma brecha para poder praticar o hábito de leitura de forma saudável e legal, chegamos num problema, porque existem dois caminhos. Ou você não quer realmente ler o livro de forma legalizada, ou de fato a dificuldade é extrema. Eu não vou descartar essa opção, porque realmente tem leitores que vivem uma dificuldade super extrema, e talvez todas essas alternativas que eu digo
sentido pra vocês, não seja uma opção válida pra essas pessoas. Eu sei disso porque eu vivo uma cidade bem complicada em alguns quesitos. E aí você vai me perguntar, qual a opção pra essas pessoas que realmente não têm opção? That's the problem. Ainda assim, eu acredito que as pessoas que têm a oportunidade de comprar um livro, de apoiar o mercado editorial brasileiro, de apoiar autores, não deveria de jeito nenhum se submeter à pirataria, porque isso vai dificultar ainda mais e muito mais os leitores que eu citei agora há pouco, que não têm condições nenhuma de ler. E ainda assim, os preços com certeza vão aumentar, porque é um ciclo, é uma cadeia infinita. Eu não entendo de economia, mas uma coisa é certa: venda e preços está diretamente ligado ao público e à demanda de consumo. O público já é pequeno nesse nicho, não é tão gigantesco como outros ramos. Então imagina um público pequeno que já escolhe ler gratuitamente na internet. Vocês estão vendo o problema? E eu acho que nem é só isso. Também tem muito a ver com compra de direitos autorais, profissionais a quem pagar para produzir aquele livro, num país que vive diversos tipos de crise, como já falei, um sistema bem complicadinho de viver. Tudo isso vai inflando os preços e dificultando ainda mais. O poder de mudar essa dificuldade não está na sua mão, mas na verdade ele está. Em partes, em pequenas proporções, talvez seja bom optar pela escolha mais fácil, só que a escolha mais difícil ainda vai ficar para alguma pessoa, para algum leitor. Tudo isso vai gerar consequências gravíssimas para esses dois grupos. Então talvez, pense um pouquinho, você esteja contribuindo para um problema que você quer combater. Mas conversar, discutir, debater sobre um tema é sempre muito importante, e é isso que eu estou fazendo, não é mesmo, queridos? Vocês, qual é a opinião de vocês sobre esse assunto tão polêmico que eu tô me cagando de medo de colocar esse vídeo na internet? Deixem nos comentários, vamos conversar bastante, vamos debater, vamos amadurecer ideias, porque isso é essencial. Vou deixar os vídeos anteriores do canal deste ladinho pra você assistir, e também se inscreva no Geeks Anatomy se você não é inscrito ainda. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha aí embaixo, de compartilhar nas suas redes sociais, e a gente se vê novamente na próxima então. Tchau!